Então aqui, gurias, para começar a nossa bonequinha morango, a gente vai começar aqui pelo rostinho. Máquina vem marcando a posição do nosso tecido. Eu vou colocar malha de algodão, o meu estruturador. Quem me conhece aí gosta, sabe que eu gosto de usar malha de algodão para estruturar a frente das nossas bonequinhas, a frente do nosso rostinho, tá? Posiciono a malha em cima da minha marcação, eu venho com o plush. Aqui eu tô usando plush algodão da Petenat. Quem quiser esse material aí, a gente tem disponível para venda. É só nos chamar no WhatsApp. Posiciono em cima da minha marcação, a máquina, ó, vem prendendo aqui o meu tecido. Vou fazer o recorte laterais e a parte de cima. A parte aqui de baixo do meu rostinho não precisa ser recortado, tá? E a máquina vai fazer outra marcação para mim. Então, gurias, ó, na parte aqui de baixo do meu rostinho, tu não precisa fazer o recorte do tecido, somente aqui na lateral, a parte de cima e lateral. Máquina marcou o cabelo da minha boneca, posiciono o meu tecido em cima da minha marcação, a máquina vai prender. Recorto toda a volta do meu cabelo, a máquina vai fazendo a marcação do gorro da nossa boneca. Sempre ajudando, ó, a máquina para manter o tecido bem esticadinho, ó. Então, aqui, gurias, ó, cabelo, recorta toda a volta do meu cabelo, mais próximo possível da linha de costura, tá, gente? Cuidando para não ultrapassar aí a linha de costura. A máquina marcou a posição, então, do restante da minha cabeça, ó. Venho com o meu tecido, posiciono em cima da minha marcação, a máquina vem prendendo. Recorto somente a parte de baixo da minha cabeça. Sempre ajudando a minha máquina, ó, a levar o tecido bem esticadinho, ó, não enrugar o meu tecido. Fiz o meu recorte, ó, somente aqui por dentro da minha cabeça. Venho com o meu plástico. Gosto de usar o plástico, gente. Aqui eu tô usando, ó, entretela termossolúvel, tá? Pra dar o acabamento melhor. Pra linha não ficar entre o tecido e pro tecido não ficar pra cima da linha. Dá um acabamento lindo, tô usando o plástico aqui, tá? Coloquei o plástico em cima, então, da minha área de bordado. Vou deixar a máquina bordar normalmente, somente trocando as cores quando a máquina pede. Essa parte, gurias, eu não vou filmar, porque é só vocês trocarem a cor, dependendo do que tá bordando ali e a cor desejada que tu quer bordar, certo? Então, a gente volta aqui pra colocar a rendinha aqui em cima da cabeça da nossa bonequinha. Então, gurias, ó, bordando todo o rostinho, a máquina vem aqui, ó, pra marcação, aonde a gente vai colocar a nossa rendinha, tá? A máquina vai marcar e a gente vem, ó, com a rendinha. Máquina fez a marcação, aqui, ó, tenho 35 centímetros de renda de algodão, 1,5 centímetros, tá? Franzi toda, peguei linha, ó, e agulha, franzi toda. E agora a gente vai ter um pouquinho de paciência, tá, gente? Porque esse daqui a gente vai ter que fazer com bastante calma e paciência, ó. Vou pegar minha pontinha aqui, ó, da minha rendinha. Vou posicionar lá. Ó, posiciono. A máquina vai costurar bem em cima do tecido vermelho, tá, gente? Então, vocês podem usar, ó, o nosso tecido vermelho na parte de baixo como guia, ó. Posiciono, baixo o calcador. Vou botar um pouquinho mais pra lá, ó. Bem aqui no início do nosso vermelho, ó. Baixei o calcador, vou deixar a máquina dar uns 3 pontinhos caminhando, ó. A máquina caminhou. Paro a máquina e vou ajeitar um pouco aqui, ó, a minha rendinha.
Vou fazer todo esse caminho assim, dessa forma, tá, gente? Ó, ajeitando a rendinha e deixando a máquina costurar 2, 3 pontinhos, ó. Parei. Levanto meu calcador, pego alguma coisa, ó, e ajeita de novo a minha rendinha, ó. É o único passo, gente, que a gente tem um pouquinho mais de trabalho, ó. Ajeitei. Tá vendo, ó? Tá ajeitado? Vamos lá de novo. Ligo a bordadeira, ó. Paro. E ajeito novamente, ó. Vai todo o caminho assim, ajeitando a rendinha e deixando a máquina costurar os pontinhos, ó. Tem que ser um processo aqui, tem que ser um processo com calma, ó. Levanta um pouquinho o calcador, ajeita lá embaixo. Cuida pra não prender os dedos, gente, ó. Para. Levanto meu calcador. Ajeito minha rendinha. Ó, gente, se atenta, ó, pra fazer a distribuição pra chegar aqui, ó, do outro lado, ó. Tá vendo? Ó, chegou na metade da cabeça, ó, já coloca a rendinha aqui no final, ó. E o restante, tu sabe que tu pode distribuir, ó, aqui em volta ainda da cabeça, ó. Tá? Se tu quiser garantir aí, ó, pega 40 centímetros em vez de 35, tá? Ó, distribui. E vamos novamente. Paro. É mais chatinho, tá, gente? Mas é um detalhe que dá toda a diferença aqui na nossa peça, ó. Fica bem bonito no final, ó. Nossa paciência aqui, a gente será recompensada com uma peça diferente aí, ó, para nossas clientes, ó. Ó, fiz todo o processo aqui com vocês, ó. Tá vendo? Ó, ela prendeu toda a minha rendinha, ó. Tá vendo? E agora, ó, ela vai vendo fazer um zigue-zague aqui por cima da nossa rendinha pra ficar bem presa, tá, gente, ó. Ela vai voltar e agora ela vem fazendo um zigue-zague, ó, tá vendo? Pra nossa rendinha ficar aqui bem presa, ó. Vou dando um auxílio aqui para não enrolar, ó, para não enroscar a nossa renda no calcador. Ó, nem enroscou. Chegou a arrebentar aqui, mas tudo certo, deu certo. Deixa eu cortar e voltar ali. Não chegou a arrebentar a minha renda, ó. Já que ela pulou essa parte, a gente vai voltar, ó. Deixa eu levantar um pouquinho o pé calcador dela. Se a tua máquina tem essa função, gurias, vocês levantam um pouquinho o pé calcador, que ela vai passar mais fácil, ó. Vamos lá de novo. Tá puxando a linha agora. Ui, coisa. Erros técnicos, meninas, acontecem, tá? Vamos lá, ó. Voltei, puxei minha linha, agora ela vai. Agora
foi de boa. Viu, gurias? Tá? É um pouquinho chato, mas compensa, gente. Olha. Olha como ela fica bonita, gente. Olha como fica bonitinha, tá? Agora a gente vem aqui pro nosso fechamento. Gurias, outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, se vocês terem muita dificuldade de fazer essa parte aqui na bordadeira, vocês podem estar fazendo aqui, ó, na máquina reta, tá? Sem tirar do bastidor o nosso bordado, a gente vai o que, ó? Levantar o nosso calcador, colocar, ó, ele aqui na bordadeira. Dá um desconto aqui pro meu calcador, gente, que eu tava fazendo uma caderneta e vou aqui mostrar pra vocês, ó. Vocês podem vir, ó, e prender a rendinha aqui, ó, na máquina reta, ó, tá? Franze aí a fitinha e prende aqui, ó, faz umas 2, 3 costuras na máquina reta aqui, tá? Que vocês podem estar pulando lá na matriz essa parte aqui pra fazer na bordadeira. Ó, tá vendo? Que dá certo aqui também, tá? Então, se vocês acharem muita dificuldade de fazer essa parte aqui lá na bordadeira, vocês podem vir aqui, ó, e fazer na máquina reta. Tá certo, gurias, ó. Feito aqui, a gente vem pra bordadeira fazer o fechamento daí. Fechamento, gurias. Tecido vermelho, direito, virado pro direito. Posicionamos em cima aqui do nosso bordado. E a máquina vai fazer o fechamento, tá? Bem simples, ó. Só posiciona aqui em cima e a máquina vem fazendo o fechamento. Fica cuidando, esticando o material para não enrugar, para não dar PT aqui, gente. Ó. Auxilia tua máquina para o tecido ficar bem esticadinho. E o rostinho tá pronto, gente. Só recortar, desvirar, fazer enchimento e a gente vai para a parte do corpinho. Então, gurias, ó, atenção aqui agora. O coisinha, o raminho do nosso moranguinho, bracinhos, corpo, perna, vai ser a mesma forma de bordado, tá? Não vou gravar todos eles, vou gravar aqui, ó, ensinar vocês aqui, porque vai ser o mesmo processo. Máquina vai fazer a marcação, vocês vão pegar 2 tecidos, direito com direito, posiciona em cima da marcação e a máquina vai fechar as nossas peças, tá? Recorta, enche e faz o fechamento, tá? Mas a parte aqui do bordado, gente, vai ser isso daí. Máquina faz a marcação, 2 tecidos, direito com direito, a máquina fecha a nossa peça. Vou fazer todas as minhas peças aqui e a gente vem com a montagem da nossa bonequinha. Então, aqui, gurias, ó, para a estruturação do nosso pescoço, tenho 10 centímetros de manta R1 ou R2, tá, gurias? Por 40. 10 por 40, tá? Vou enrolar, ó. O quanto mais apertadinho tu conseguir enrolar, mais firme, mais durinho vai ficar teu pescoço, tá? Ó. Bem firmezinho, ó, bem enroladinho. Isso aqui vai ser a estruturação do nosso pescocinho, ó. Ó, apertei bem, venho, linha e agulha, e vou costurar aqui, ó. Vou dar uns pontos, pra ela ficar aqui enroladinha, ó.
Eu já vou explicar sobre o enchimento aqui do nosso corpinho, tá, gurias? Ó. Só os pontos mesmo, tá, gente? Só pra ela ficar aqui, ó, enroladinha. Não ter o problema de ficar desenrolando e afrouxando aqui o nosso rolinho. Enchimento do nosso corpinho, gurias, ó. O meu corpinho aqui, ó, ele tá bem fofinho, tá vendo? Pescoço vazio. Introduzo o meu dedo e, ó, tem um buraquinho no meio da minha fibra. Tá vendo? No meio, o meu dedo tá aqui embaixo, ó. Tá vindo até aqui embaixo o meu dedo, ó. Meio do corpo, ó. Tá vendo? Entre o meio da fibra aqui, eu faço um buraco. É onde a gente vai introduzir, ó, nosso charutinho da manta, ó. Quanto mais lá pra baixo eu conseguir introduzir, ó, mais firme o nosso pescocinho vai ficar, tá? Ó. Meu charutinho, ó, pegou aqui assim, ó, e vai ficar bem pra dentro também da nossa cabeça, ó. Então, vai ficar bem legal, ó, tá? Introduzir o charutinho, acha que tem que colocar mais um pouquinho de enchimento? Você vem, tesourinha sem ponta, pouquinho de enchimento, ó. Eu gosto de usar essas tesourinhas escolar, gente. A minha já tá aqui, tá quase, tá sem fio já, ó. Pouquinho e introduz, ó. Com a fibra bem soltinha, ó, pra não ficar, ó. Introduz lá no ombrinho, ó, pra não ficar bolota, tá, gente, ó. Ficou legal? Vem pra parte de trás, pro outro lado, ó. Põe um pouquinho de enchimento, ó, com a fibra bem soltinha. Pescoço, gente, não precisa praticamente colocar enchimento, porque o nosso charutinho vai ser o nosso pescocinho. Notou que ficou legal, ó? Tá vendo? O meu enchimento tá bonito? A gente vem com a linha e agulha de novo. A gente vai prender aqui, ó. Ó, vai puxar o teu tecido. Eu gosto de fazer assim, ó. Puxo o meu tecido e prendo tudo aqui em cima, ó. Ó, vou fazer uns pontos aqui em cima. Pra tudo, segurar tudo aqui na parte de cima, ó. Tá vendo? Só uns pontos feios mesmo, gente, ó. Não precisa ter capricho aqui, porque ele vai ficar pra dentro da cabeça da boneca igual, ó. Ó. E agora a gente vem, ó, com a nossa cabeça. Cabeça, ó, cheinha, buraco, ó, meu dedo, buraco no meio da fibra, que é onde a gente vai posicionar o nosso pescoço, tá, gente, ó. Ó, tá vendo que eu deixo essa sobra aqui, ó? Quando a gente recorta, ó, atrás também tem essa sobra. Ó, tá aqui pra dentro, ó. Ó, minha sobra de tecido. Isso aqui é bom, tu pode fazer depois acabamento, ó. Dobra, introduz lá pra dentro a sobra do teu tecido, ó, e vem com o pescocinho. Introduz e empurra, ó, lá pra dentro. E depois, ó, vai ajeitando, tá? Ó, puxa tua cabeça pra fora, ó. A costura aqui, gurias, ó, tá vendo? A primeira costura aqui da bordadeira tem que ficar pra fora, ó. Que é onde a gente vai ter a base pra gente costurar aqui a nossa cabecinha no pescoço depois. Ó, pega a tesoura, ó, e vai puxando aqui pra trás, pra fora, ó. Ficou bom? Costura agora todo o pescoço. Então, aqui agora, gurias, ó, a gente vai costurar toda em volta da cabeça no pescoço, ó. Ajeitou, tá? Ficou com pescocinho, não ficou sem pescoço, não ficou pescoçuda,
ajeita bem a linha. E agora a gente vai, ó, costurar, ó. Eu gosto de começar sempre pela lateral. Alinha costura com costura. Introduzo a minha agulha, ó. E vou no pontinho invisível agora. Pontinho na cabeça, pontinho no pescoço. Aqui, ó, gente, a gente vai, ó, acompanha, que nem eu falei, ó, acompanhando, ó, a costura da bordadeira. Que não vai ficar aquele trabalho puxado para baixo depois, ó. Ajeita para a boca ficar centralizada ao pescoço. Ó, e a gente vai costurando um pontinho acima, ó, da costura da bordadeira. Ó, vou tirar um pouquinho mais aqui, ó. Ó, eu coloco a minha agulha, gente, ó, minha costura da minha bordadeira tá aqui. Olha, tá vendo? Daí eu coloco um acima, ó. Costura da bordadeira, eu coloco acima, ó, da costura da bordadeira. Que daí o pontinho, a costura, ela vai escondendo a linha da costura lá. Ó, chegou passando a minha boca, ó, vou alinhar a minha costura com a costura do meu corpinho. Costura da cabeça com a costura do meu corpinho. Vou ajeitar aqui, ó, o meu pescoço. Vendo? Pra não ficar torto depois, tá, gente? E assim por diante vai, ó, gente, tá? Olha, vai terminando toda a volta aqui, ó, a costura. A gente já fez bastante bonecas, né, gurias? Então, praticamente aí todas já sabem montar o jeito que a gente monta as bonequinhas, ó. Ah, vai fora agora o pontinho invisível, ó. Ah, vou finalizar o meu aqui e depois a gente vem aqui botando os bracinhos e as perninhas. Então, aqui, gurias, ó, pros bracinhos, tá? Enchi, fechei a abertura, tá? A gente vai colocar, ó, eu não vou usar botãozinho, tá, gente? Quem quiser usar aí o botãozinho aqui pra travar, pode pôr também, tá? Introduzo, ó, mais ou menos um dedo, gente, do topo do meu bracinho, ó. Introduzo a minha agulha, ó, até ela sair. Ó, a pontinha da minha agulha tá aqui, ó. Vou voltar e mais ou menos, ó, um dedinho bem aqui na ponta, ó, do meu bracinho, eu saio com a minha agulha novamente. Aqui, gurias, eu tô usando linha de pipa ou linha 10, tá? Depende da região aí, o nome é diferente. Puxo bem na cabeça aqui, ó. Bem na cabeça aqui do meu ombro, ó. Vou introduzir a minha agulha e vou sair, ó, lá do outro lado, ó. Também bem na cabeça, ó, do meu ombrinho. Tá vendo? Bem no topo do meu ombrinho. Puxo. Ai, gurias, não sei se eu falei, mas eu tô usando, ó, 3 fios duplo, totalizando 6, tá? Começo na parte de cima, ó, bem no topo do meu bracinho, introduzo, sai com a agulha, volta, ó, e pega somente o enchimento, ó. Um dedinho para baixo, saio com a minha agulha. Quem não quiser fazer assim, gente, pode travar com o botão, tá?
A gente já tem aula gravada, tem aí no nosso canal outras aulas de outras bonequinhas que eu ensino a fazer travamento com um botão, tá? Ó, introduzo um dedinho, tá? Introduzo, ó, e tiro a minha agulha. Puxo todo o ajeito e amarro. 2, 3, mínimo 3 nozinhos, tá, gente? Pra não ter o problema, o risco de tá desamarrando. Ajeito bem, ó. Não precisa, ó. Tá vendo? Aqui eu puxei demais já, ó. Tá vendo? Ó, tá vendo que aqui, ó, tá enrugando a minha peça, ó. Vou soltar, ó. Assim, ó, gente, ó. Puxar. Deu aquele, ó, encostou. Ó, encostou o bracinho, tá vendo? Encostou, começou a puxar, para, tá? Não precisa ser aqueles bracinhos que fica todo repuxado de tanto que tu aperta, tá? Ó, 2, 3 nozinhos bem apertado, ó, para não ter o risco de estar desamarrando, tá? Feitos nossos bracinhos, a gente vem então agora para as perninhas, ó. Vou ajeitar, ó. Olha. O meu aqui ainda ficou apertado, ó. Mas acho que tá bom. Só dar uma ajeitada aqui nele, tá bom. Olha, tá vendo? Não ficou aquele bracinho aqui, ó. Tem uns bracinhos que chega a ficar assim, ó. De tanto que é apertado aqui no corpinho, tá? Então, não precisa isso, tá, meninas? Ó, começou a juntar aqui no corpinho, para de apertar. Não tem mais necessidade de estar apertando, ó. Agora, a gente vem aqui colocar as nossas perninhas. Então, aqui, gurias, ó, nas perninhas da nossa bonequinha, é desse jeitinho aqui, tá, gente? É um palitinho que depois, ó, a gente vai fazer o nosso pezinho aqui, ó, assim, tá? Costuras para as laterais, tá? Ó, vou escolher o ladinho que tem aqui a abertura para nós fazer o nosso enchimento, para deixar para dentro, ó. Então, eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó. Ó, mais ou menos um dedo e pouquinho abaixo do começo da nossa perninha, ó. É o mesmo esquema do bracinho, ó. Atravessou a minha agulha, ó. Volto e tiro aqui em cima, ó. Também aqui tô usando 3 linhas dupla, tá, gurias? Totalizando 6 linhas. Venho mais ou menos um dedo, ó. Um dedo e meio, ó, da bundinha da minha bonequinha. Eu vou introduzir a minha agulha. Sair lá do outro lado, mais ou menos na mesma altura, tá, gurias? Ó. Ajeito e venho com a minha outra perninha. Mesma altura, ó, da outra. Vou pegar a parte que fica a abertura pra dentro, ó. Introduzo a minha agulha, tiro, volto, ó, pegando somente o enchimento e puxo aqui. Ó, tá vendo, gurias, que sempre dá, ó, um dedinho, tá? Entre a entrada e a saída da minha linha, ó. E agora eu volto também, ó, pra lá. Mais ou menos um dedinho. Deixa um dedinho, enfia a agulha, ó. E lá do outro lado também, ó. Um dedinho, enfia ali a agulha, ó. Tá? Ó. Ajeita e dá os nozinhos. Ó. As perninhas, ó, tu pode puxar bem pra casar bem aqui dentro do corpinho, ó. As perninhas assim, ó, tem que entrar, ó, pra dentro aqui do corpinho, tá? Por isso que a gente deixa o corpinho meio molinho, ó. Ó, puxou bem, entrou, dá 2, 3 nozinhos.
Mínimo 3 nó, tá? Eu gosto de dar, ó. Corta a minha linha. Ajeito. Ó. E as perninhas ficam assim, tá? Agora, a gente vem fazer o nosso pezinho. Uma linha na agulha. Ó. Então, aqui, gurias, ó, pra nós fazer agora o nosso pezinho, ó, a gente vai pegar, medir 2,5 centímetros, tá? 1, 2, 3,5. 2,5 centímetros, marca. Caneta fantasminha, tá, gente? Do mesmo lá do outro lado, 2,5 centímetros, marca. Vai pegar, ó, e fazer isso aqui, ó, pra tirar teu enchimento aqui, ó. Vai colocar teu enchimento pra cima e pra baixo, ó, até dar uma cavinha aqui, ó. Dando a cavinha, ó, a gente vem com linha e agulha, ó. Vou introduzir, deixando meu nozinho aqui no meio, ó. Lá, ó, tá vendo a minha costura? Introduzo aqui na minha costura, ó. Rente a minha marcação. Introduzi a minha agulha aqui. E agora a gente vai fazer isso aqui, ó. Dobrar. E agora a gente vem costurando, ó. A gente vai costurar agora, ó. Parte de baixo e parte de cima, no pontinho invisível, ó. Pra fazer o nosso pezinho. Ó. Vai ficar assim, ó, o nosso pezinho. Desse jeito aqui, você vai fazer lá do outro lado também, ó. Ó. Vendo? Nosso pezinho fica assim. Vou finalizar aqui a minha costura e faz lá do outro lado também. Ó. Pra dar um nozinho, gente, ó, deixa a argolinha, puxa a tua linha, ó, formou o nozinho. E pega a agulha, bem próximo ali o nozinho, ó, introduz e puxa, ó. E o nozinho fica escondidinho lá dentro, ó. Não aparece mais ele. Fica assim, ó, o pezinho, ó. Vendo? Do mesmo jeito, tu vai fazer lá do outro lado, ó. Pra cima e pra baixo, até tirar aqui um pouco a fibra aqui do meio, ó. Fazer a casinha aqui da costura, ó. Dobra e faz aqui o pezinho, ó. Tá? Vou fazer aqui meu outro pezinho, gente. E a gente vem aqui agora fazendo o nosso macacão. Então, aqui, gurias, ó, pro macacão, vocês vão estar recebendo o molde em PDF, tá? Que vocês vão ter que estar imprimindo aí. As costas, tá, gurias? As costas. 2 tecidos, direito com direito, faz a marcação do molde em cima do tecido. Da mesma forma, a parte da frente, tá? As pernas, gurias, o corpo do nosso macacão, ó, eu fiz assim. Coloco 2 tecidos, direito com direito, risco, tá? O meu molde e recorto, tá? Automaticamente, ó, eu vou ter 2 moldes, tá? Mas tem que ser assim, ó, eles separados assim.
costas e peito, tá? A frente, a gente vai costurar todo em volta do nosso molde, deixando a parte de baixo aberta, tá? Costura em cima da nossa marcação, as costas e o peito, tá? Ó, costura, início, retrocesso e costura em cima da nossa marcação do nosso molde, ó. Aqui, gurias, eu tô usando o plush, tá? Plush vermelho. Acredito que dê certo com o tricoline também. Ó, vai devagarinho, ó, e faz bem certinho o nosso molde, ó. Costurei, vou cortar. Margem de costura, para não ter o risco de estar abrindo o nosso tecido onde tá costurado, ó. Margem de costura. Ó, aqui na parte de baixo eu também deixo uma margem, ó, meninas. Tá? E desvira. Da mesma forma, vocês vão fazer ali o outro molde. Eu vou costurar o meu e a gente vem aqui pra parte ali das pernas do corpo do nosso macacão. Fica assim, ó, o nosso moldezinho da frente. E agora a gente vai costurar aqui o outro, do mesmo jeitinho aqui que eu expliquei pra vocês. Então, aqui, gurias, ó, pro corpo do nosso macacão, ó, ele é maior que o peito, tá? O que que a gente vai fazer, ó? A gente vai puxar, segura o meio, tá? Ó, meio do nosso macacão e empurra, ó, pra dentro, assim. Emparelhou aqui, vem e faz uma costurinha para segurar essa prega, ó. Vamos lá novamente, ó. Aqui a gente sabe, né, então que tá parelho, tá? Seguro o meio novamente, ó, e vou empurrar a minha calça para dentro, ó. Emparelhando o meu tecido aqui e jogando a minha prega para fora, ó. Tá? Assim, ó, vai dar 2 pregas, tá? Vou passar aqui, ó, uma costurinha para ficar aqui a minha prega. Nossa calça, ó, ela vai ficar assim, ó, com 2 pregas. Parte da frente e parte de trás, a mesma coisa, ó. Posiciono aqui, meio da minha calça, ó. Seguro, empurro a minha peça, emparelhou, ó, a minha prega, ó. Tá vendo? Emparelhou a minha prega, eu jogo a minha prega pra fora. Vamos lá, ó. Aqui tá parelho, seguro e empurro o meu tecido. Emparelhou, tá vendo que tá retinho aqui? Ó, jogo a minha prega aqui pra fora, ó. Agora, ó, a gente vem direito com direito, ó. E a gente vai costurar as 2 laterais aqui do nosso macacão. Então, gurias, ó, fechei as 2 laterais do nosso macacão. A gente vem agora fazer o acabamento aqui, ó, da nossa perna, tá? Elástico, posiciono e dobro, ó. Ó, tampando o nosso elástico, tá?
Começo minha costura, retrocesso, paro. Puxo o meu elástico. Ó, dou um puxãozinho no meu elástico. Arrumo meu tecido aí, ó. E costuro, ó. Fora, fora, por cima do meu elástico, ó. Do mesmo jeito, ó, a gente vai fazer lá na outra perninha. Ó, dobro, tampando o meu elástico. Puxo. Ó, dou uma puxadinha, ó. Não precisa puxar bem puxadão, ó. Só uma puxadinha. Só pra ela dar aquela fechadinha ali na perna, tá? Ó. Tá assim, ó, a nossa calça. E agora a gente vai fechar aqui, ó, o fundilho, ó. Tá vendo? Ó, ajeito. Começo por uma perninha, ó. Retrocesso. Ajeito aqui minha outra perninha. Ajeito bem o fundinho, um retinho com o outro, ó. E vou o pé de máquina, ó. Corto aqui a minha pontinha, ó, pra não ficar pra fora. Aqui a nossa calça tá pronta, tá? Agora aqui a gente vem costurar o nosso peito pra colocar aqui no nosso macacão. Então, aqui no peito, gurias, ó, a gente vai fechar as duas lateral também. Ó, a gente vai juntar, ó, bem certinho aqui, ó. Aonde termina a nossa cava, ó, a gente vai juntar e vai fazer o fechamento aqui da nossa lateral. Os dois lados, ó, onde junta, onde termina a nossa cava do nosso bracinho, ó, a gente junta, ó, pezinho de máquina, tá? Feito isso, ó, a gente vai cortar, ó, emparelhando, tirando aquele excesso de tecido, ó. E a gente vem agora, ó, com o nosso corpo, ó. O nosso corpo, a gente vai jogar, ó, aqui pra dentro, ó. Então, gurias, ó, a gente vai desvirar a nossa calça e vai jogar o nosso corpo aqui pra dentro, ó. Aqui dentro tem que ficar direito com direito, tá? Então, aqui é o direito da minha peça e a parte de cima, ó, tá no meu avesso, tá? Ao embutir, ó, o meu corpo aqui dentro, eu vou tá deixando a minha peça direito com direito. Aqui, gurias, ó, a gente vai alinhar as nossas costuras, tá? Minha costura da minha calça com a costura do meu macacão, ó. Quem quiser, ó, alfineta, tá? E a gente vai lá do outro lado, ó. Costura do macacão com a costura do meu peito, ó. E a gente vai começar a costurar por aqui, ó. Pezinho de máquina. Ó, vai ajustando pra não ficar um tecido a mais que o outro, ó.
Tiro meu alfinete. Ó, vou alinhando meus tecidos, porque o tecido ele resbala. Aí fica um para trás, um para frente, ó. Alinho todos os meus tecidos. Nessa hora, gurias, ó, quem tem overlock, passa na overlock, tá? E, ó, fica prontinho, ó, o nosso macacão, tá? Só pôr os botõezinhos. Pode usar botãozinho Rita, ó, que ele pode estar colocando e tirando, tá? O botãozinho Rita. Ou se vocês não querem que a criança tire um macacãozinho, pode pôr aquele botãozinho e costurar aqui para fazer o fechamento, tá? Quem vai colocar botãozinho para não tirar, veste primeiro o macacão para depois pôr o botãozinho, tá? Senão tu não consegue mais colocar o macacãozinho. Se tu vai colocar o botãozinho Rita, tudo certo, tá? Coloca o botãozinho e depois pode vestir. Olha. Fica perfeitinho, ó, na nossa bonequinha, gente. Ó. Aqui em cima, ó, vai o botãozinho, tá, gente? Não vou mostrar aí pra vocês colocando o botãozinho, ó, que é bem simples, ó. Só colocar os botãozinhos aqui na parte de cima, ó. O macacãozinho fica bem bonitinho. Certo, gente? Eu espero aí que vocês... Ah, gente, eu tava finalizando o vídeo, mas a gente tem que colocar o nosso negocinho aqui na cabeça, gente. Já voltamos, então. Então, aqui, gurias, ó. As pétalas do nosso morango, ó, eu recortei, tá? Vou fazer uma abertura, ó, pequenina, aqui no centro, ó, de um dos lados, tanto faz o lado, tá, gurias, ó. Fiz uma abertura, que é onde eu vou usar pra mim desvirar, ó. Ó, vou desvirar bem essa peça, tá? Pego uma tesoura sem ponta ou um pincel, tá? Pra te auxiliar, ó. E desvirar bem as pontinhas, ó. Tá vendo? As pontinhas saem todas pra fora, ó. Ó. Desvira bem essas pontinhas, gente. Depois a gente vai colocar um pouquinho de enchimento pra dar um volumezinho. Ó. Não, ele não vai enchimento, gente. Ó, não vai enchimento, tá? Desvirou, a gente vem com a nossa cola. Ó, parte que a gente fez o buraquinho, a gente vai botar um pouquinho de cola, ó. Só um pouquinho, gente. Ó. Já conversei com vocês, gente, sobre essa cola aqui, ó. Tem no Mercado Livre, tem na Shopee para vocês comprar. Verifiquem, gente, se é de média viscosidade, tá? Ó, põe um pouquinho de cola, ela funciona bem com plush algodão, tá? Ó, posiciona aqui na lateral, gente. Ou quem quiser colocar no topo da cabecinha também podem estar escolhendo aí, gente. Eu acho legal aqui na lateral, ó. Posicionei, ó. Já pressiona. Dá o tempo de cola, tá? Pra ela aderir bem ao teu tecido, ó. Ela já fica colada. Ó, certifica-se que ela colou, tá? E daí a gente vem, ó, com o nosso cabinho. Desvira o nosso cabinho. E no cabinho, sim, gente, vai enchimento, tá? Coloca um pouquinho de enchimento pra dar uma
engrossadinha nele, ó. Como ele é pequenininho, gente, é mais difícil de desvirar, ó. Ó, desvirei. A gente vai pegar um pouquinho de enchimento, tá, gente? Só pra ele não ficar vazio, ó. Pai, ajuda. Coloca assim pra dentro. Ó. E daí, tu pode fazer o acabamento, ó. A gente coloca o restinho do tecido aqui pra dentro. Ó. Faz o acabamento. Tá? Tá vendo? Ficou o acabamento aqui. Gente, é peça pequena. É difícil, mas é mais complicado de trabalhar. Fiz o acabamento do meu tecido. Posso vir com a cola novamente, ó. Dou um pinguinho, ó, pinguinho de cola e colo aqui em cima, ó. Se tu não tem confiança e que vai colar, gente, costura. Aqui o cabinho, costura no pontinho invisível. Aqui a pétala, costura aí, pontinho lá pra cabeça, puxa, vai lá pra cabeça e puxa, tá? Mas essa cola aqui no plush algodão, ela cola, tá, gente? Pode confiar ali. Mas é o plush algodão. Quer trabalhar com outro material, tu certifique-se primeiro que ela vai colar certinho, tá? Ó. E fica assim. Ó, tá vendo? Fica bem legal. Fica assim, então, ó, a nossa bonequinha, gente. Então, gurias, espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo projeto. Qualquer dúvida, gente, nos chama no WhatsApp. Vou deixar o nosso grupo do WhatsApp, que a gente tem um grupo de apoio, diríamos assim, que vocês podem estar qualquer hora me chamando lá, certo, gente? Até o próximo. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau.